Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui da Translaser, o podcast Gravando Ideias. E eu trouxe dois convidados especiais que sabem tudo sobre laser, sobre corte, gravação, para a gente conversar um pouquinho, para a gente trocar uma ideia, para eles ensinar vocês também alguns segredos da parte de corte de joias, principalmente. Então, sejam muito bem-vindos, Eduardo, Gustavo, o pessoal da 7 Laser que está aqui conosco, para compartilhar um pouquinho da história deles e falar um pouquinho. Então, gente, para iniciar... Quem são vocês, Eduardo, Gustavo? Se apresentem, apresentem a empresa de vocês, o que vocês fazem para a gente iniciar essa conversa. Opa, é um prazer. Prazer pessoal, prazer Pedro. É muito legal a gente estar aqui, né? A gente gravou bastante vídeo hoje. Hoje foi pesado. Só assistir bastante os vídeos, né? Bom, a 7 Laser, ela começou com a ideia do Eduardo, depois ele pontua isso melhor, mas foi uma ideia de criar uma prestadora de serviço para o ramo da joia, que é o ramo que a gente atua hoje em dia. Então, hoje, a nossa empresa, além de ser uma prestadora de serviço, nós também fazemos alguns serviços como fábrica de joias também. Então, tanto na parte de prestação, como na parte da criação e desenvolvimento da peça e finalização da peça para o cliente final. Para o cliente, no caso, a gente só atende os revendedores. Lojista e tal, Isso. pessoal do... Revendedores e lojistas. Sacoleira, pessoal... Na verdade, no intermediário, assim, no cliente final mesmo, a gente prefere não atender porque demanda um pouco mais de... demora mais também. Isso. E faz quanto tempo que vocês têm a empresa, Eduardo? A 7 Laser nasceu, na verdade, hoje estrutura mais ou menos há 1 ano e meio, mas a ideia já trabalha no ramo há mais ou menos 12 anos, na parte de lasers, desenvolvimento, desenhos, assistência, consultoria. E na época eu montei a 7 Laser pensando, eu percebi e vi uma lacuna, que existia um espaço. Tipo assim, eu trabalhava numa empresa que tinha máquina laser e achava que todo mundo que tinha máquina laser trabalhava igual a gente. Sabia usar. Corte, gravação, sabia usar. Não é o caso. Não é o caso. Se você não sabe usar, não é só você. Calma, não é só você, exatamente. E aí eu acabei visitando por algum motivo uma empresa que tinha uma máquina lá que fazia muito pouco uso e tal. E eu percebi que existia um espaço ali, cara, essa máquina aí dá para extrair o melhor. E aí foi quando eu comecei a entrar em algumas empresas e explicar. Na verdade, quando a gente quer validar um produto, a gente vender, a gente dá. Eu falei, cara, deixa eu entrar na sua empresa, deixa eu mexer na sua máquina, deixa eu contribuir com ideias aí. E aí, se tiver um retorno mesmo, a gente conversa sobre alguma coisa. Foi onde eu comecei. Eu comecei vendo esse espaço, trabalhava numa empresa de joia ainda, prestava serviço para eles. Era o registrado, né, o famoso CLT. E aí, com o tempo, eu percebi outra lacuna. O pessoal que precisava comprar, tanto lojista como a revendedora, ou pequeno orives que trabalha na sua casa, numa oficina, precisa comprar uma mercadoria, um nomezinho, um manuscrito que hoje é mais comum, pecinha pequena, ia comprar de uma grande fábrica, ele tinha 2 problemas. Qual que era o problema? Ele comprava pouco, então não era atendido com uma qualidade e com uma atenção que ele necessitava, e para a fábrica também era ruim parar uma produção de um cliente de 1 quilo e cortar 2 graminhas, qualquer coisinha. Então eu vi outra necessidade nisso. Foi onde eu falei, pô, vou montar uma empresa tentando preencher. Aí, junto com essa ideia, começou a vir necessidade de curso, começou a necessidade de desenhos, comecei a ver que tinha outras necessidades no ramo. E, mais ou menos há 5 anos atrás, teve aquele boom, que as máquinas lasers, a China invadiu o Brasil justamente por causa do copo Stanley, personalização. Quem não tem seu copo personalizado ainda, pessoal, tá na hora de ter. Então, foi um grande atrativo assim, que o pessoal trouxe. Mas essa máquina já é usada há muito tempo na questão do corte, gravação. E aí, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu tive aquela coragem, falei, vamos empreender? Vamos realmente hoje viver disso? Aí a gente encontra alguns loucos no caminho que também gostam de máquina laser, e foi onde eu conheci o Gustavo, a gente já é amigo de longa data. Ele aceitou, ele já tinha uma experiência numa parte do CorelDRAW, também ele já era formado em algumas coisas, mas não para o ramo da joia. E também como eu dou consultoria e treinamento, eu falei, cara, nada... mais bacana eu pegar alguém do zero e desenvolver essa pessoa. Então ele está 1 ano comigo e hoje ele faz tudo. A parte de desenho, personalização, corte, gravação, boas partes dos vídeos que a gente gravou hoje. Legal. Todo dia ele mesmo está gravando. Então justamente para mostrar o quanto a gente consegue extrair de um maquinário que, querendo ou não, é um investimento alto, tendo então pouco tempo. Então tendo a pessoa certa, os contatos certos, o maquinário exato para aquilo, a pessoa consegue... não é apenas um mercado, né? É um negócio. E hoje vocês vendem 100% desse negócio. Da máquina laser. 100% da máquina, da gravação para esses revendedores e também na parte de consultoria também, prestação de serviço. Me arrependo de ter começado antes. É, sempre assim. Tem que começar
Assim que dá na telha, tem que ir lá e fazer. Exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, da Translaser. Como é que vocês conheceram a Translaser no mercado, Edu? Que me conheceu primeiramente há mais tempo. Bacana também. A Translaser, na verdade, eu tive um contato com o Pedro há uns 6 anos atrás, nas primeiras máquinas ali. Faz tempinho já. Que eu acabei não me apresentando como técnico, fui trabalhar numa empresa e ele queria comprar laser. E eu pesquisei algumas pessoas vendendo, deparei com o Pedro, a gente conversou algumas ideias, não dei atenção também, acabei comprando para essa empresa outro maquinário, até que eu vi uma feira que eu estava presente, uma palestra do Pedro. Daí eu fui lá, me apresentei, foi o primeiro contato que a gente começou a conversar, e aí a gente lembrou no WhatsApp que... Sim, já tinha uma conversa anterior, uma né? conversa anterior. E foi onde a gente começou a conversar, trocar conhecimento, trocar ideia, ver que, querendo ou não, a gente é da mesma área, mas em especializações diferentes. Sim, Tem uma exato. parte mais técnica e uma parte mais de desenvolvimento. E onde começou essa parceria. Depois eu apresentei o Gustavo para você. Legal, muito legal, muito legal. Gente, para vocês também entenderem mais, essa semana, tanto o Eduardo quanto o Gustavo, eles estão aqui, a gente está criando alguns vídeos para o nosso treinamento, então eles vão aparecer muito em vocês. Se vocês querem conhecer mais dele e do conteúdo deles, acompanhe no YouTube. Quem já é cliente Translaser e tem o treinamento, vocês vão ver muito a cara dos dois também fazendo a produção de vídeos. E que máquina que vocês têm na Translaser hoje? Tem uma de 50 watts. O modelo? Fiber. Uma minizinha, né? Isso, exatamente. Uma mini. Uma Eles têm aquela máquina de mesa mesmo que precisa do computador Exatamente. para fazer. E hoje vocês usam essa máquina para fazer todos os trabalhos, A gente tanto optou gravação, por ela- quanto corte, quanto rebaixo. Isso. Por que de 50 watts que vocês escolheram? Cara, o que a gente recomenda até como técnico, quem quer trabalhar com corte de espessuras metálicas, chapas, a gente recomenda 50 watts para cima. Mesmo que for uma espessura mesmo 0,5, 0,3, 0,4... Se você quiser produção, sim. Mas se você não tiver a necessidade de uma produção, 0,30 já vai cortar. Uma outra observação, uma máquina tanto de 50 watts como 30 watts, com a lente adequada, você consegue extrair também um corte bem mais profundo. Então se eu tiver um exemplo, uma 30 watts com uma lente de 70 ou de 10, ela vai conseguir cortar melhor. A nossa de 50 eu optei por ela até por costume, que eu faço gravações de baixo relevo, para trabalhar com matrizes, ferramentas. E eu sempre trabalhei com uma de 50, eu não quis mudar. Entendi. Eu quero ela para cima porque a minha necessidade é mais velocidade, né? Então recomenda para quem tem joias e quer trabalhar com produção, investe na de 50, que é uma máquina... Excelente. Quero começar, quero não me expor tanto financeiramente no mercado. Cara, então se expõe numa de 30. Sim, que 20 já vai é mais conseguir para cortar. gravação, personalização. Entendi. Para a joia já não vai tanto. E me conta mais, o que vocês fazem hoje, quando vocês atendem o cliente de vocês, que serviço que vocês prestam para esses clientes? Gustavo? Fala, menino. Hoje o nosso maior cliente é na parte de personalização de joia. Então, basicamente o cliente ele vem com uma ideia, geralmente ele já vem com uma foto, ou então ele começa a bolar uma ideia com o que ele quer daquela joia. Então a gente pega a primeira coisa, conversa com esse cliente, entende o que ele quer, qual que é o material que ele quer utilizar, a espessura desse material. A gente vai fazendo um orçamento prévio, né? E assim que a gente já deixa mais organizado qual que vai ser o material, a espessura do material e tudo mais, a gente faz a arte para o cliente. Então a gente utiliza... faz todo o desenho. Então se o cara só tem a ideia, eu quero fazer sei lá, Virgem Maria num colar oval para usar como colar, Sim. vocês fazem todo o projeto Fazemos também. todo o projeto. Aí o cliente vem, por exemplo, eu quero uma Virgem Maria. Uhum. Tá, você quer em qual material? Eu quero na prata. Então a gente já deixa na prata. Qual é a espessura? Uma espessura um pouco mais grossa, uma 0,60. Entendi. E eu quero ele oval. Então a gente pega isso que o cliente quer, a gente dá um desenvolvimento da arte para o cliente. Então a gente utiliza o programa CorelDRAW para estar fazendo o vetor. Então a gente desenha todo o vetor dele bonitinho do zero, da Virgem Maria, faz o pingente oval, deixa ele prontinho no tamanho que o cliente quer e manda esse render para o cliente. Aí ele vai Você já manda um render certinho, Já como é que vai ficar isso aí pro cliente? ele já vai Muito legal. ver bonitinho. E a gente deixa a coloração, né, já com a cor do material. Se é na prata, a gente deixa na prata. Se é no ouro, a gente deixa dourado. Já manda para o cliente para ele já ter uma noção do que ele vai encontrar, né, quando a peça estiver pronta. Aí o cliente vê, ele aprovando isso, a gente vai então para a parte de operação na laser, né? Entendi. A gente já vai lá, já está com a chapa já laminada, então a gente coloca no carrinho e faz o corte
utilizando os nossos parâmetros que a gente passou nos vídeos, né? Sim. Assistam os vídeos que vocês vão ver. No final a gente vai falar um pouquinho também sobre parâmetros, gente. Quem fica até o final vai Vocês vão- descobrir um pouquinho. E Exatamente. o carrinho é uma gíria que a gente usa para mandril de chapa. Isso, Fixador. mandrilzinho para segurar a chapa. Então nós colocamos os parâmetros, fazemos o corte. Depois da peça cortada, ela fica com um pouquinho de rebarba, né? Então a gente faz todo o processo que aí entra no ramo da joalheria. Então a gente lixa, faz o polimento e depois dá um... A gente utiliza a gíria de jogar no rola, mas na verdade é um tamboril que ele bate a peça para dar um brilho e tirar a massa. Sim. Então aí a peça sai perfeita. Se é na prata, a gente dá o banho, né? Faz o banho. Se é no ouro, a gente já entrega daquele pronta jeito, pro cliente. Prontinha pro O cliente. carrinho é o fixador de chapa, né? Isso, que vocês usam. A gente tem um aqui para mostrar para quem não conhece. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, gente, para quem trabalha com joias, é bem importante Essencial. ter um esse fixador que nem esse, porque senão a chapa trabalha, ainda mais chapa fina, ela vai trabalhar o teu corte, não vai ficar perfeito. Então, quem trabalha com joias tem que ter um fixador desse que a gente consegue prender bem aqui a chapa e a chapa não trabalha. Senão o corte tu vai ver, vai cortar no lado, do outro lado vai ficar torto, né, gente? Exatamente. Aí não fica aquele corte legal, o cliente não consegue gosta utilizar no ele também final. para fixar outros objetos para gravação, como Anel, anéis, facas. Porque o pulseira. pessoal pede de tudo. Então tudo Sim. a gente consegue fazer uma personalização. Essencial também, junto com ele, é a sucção. Pra o filtro, né? Exatamente, está recuperando seu material, porque é um material de alto custo. Sim. É a mesma Ainda mais ideia. quem trabalha com ouro. Então, esse é Ouro e necessário. prata, É um dinheiro que vai embora e não volta no filtro, tu consegue decompor e recuperar, Isso né? que você falou, Pedro, é importantíssimo. A parte de você prender e fixar bem a chapa. Porque como o laser ele tem uma certa potência, ele, dependendo do material que você está utilizando, ele pode fazer com que a peça tenha dilatação. E aí ela pode movimentar e você perde a peça. No caso, prejuízo, né? Porque você vai ter que refazer a peça. Então é muito importante a sucção que o Eduardo falou também, extremamente importante para a gente conseguir aproveitar e limpar, né? Passar um papel higiênico com álcool para tirar o resíduo, guardar isso também para purificação. Tu me contou do filtro também, né, Eduardo? Que às vezes tu não usa o filtro, aquela poeirinha que fica, ela pode danificar o rebaixo, né? Fala um pouquinho mais disso aí também para a pessoa Ela pode entender. danificar tanto o rebaixo como também a sua lente da máquina. Porque a máquina funciona assim, ela costumo brincar com o pessoal, né? Ela é igual aquela brincadeira que a gente tinha quando criança, do sol e com a luva para queimar Sim. a folha. Entendeu? Ela tem que estar na altura correta para realmente ela foco dar o, certo, resultado dar o resultado dela. Então, enquanto isso não acontece, ela é apenas uma luz. Conforme eu gravo alguma coisa e aquele material começa a subir, ele começa a impedir essa luz de Faz ter sentido. realmente o resultado que deveria ter. E além disso, como ele está saindo da lente, ele vai grudando na lente. Várias máquinas, a gente vê vários vídeos, aí o pessoal manda pra gente bastante, porque vai acumulando, esquenta essa lente, trinca a lente. e perde uma lente. Justamente por esse motivo também que a gente montou a 7 Laser, porque além de ensinar a questão dos cursos, a gente vê muito pessoal gastando dinheiro, não é um valor tão acessível assim a todo mundo, mas vale muito a pena porque é um negócio. Então a pessoa acaba depois comprando ou direto da China ou de algum representante aqui no Brasil, recomendamos até a Translaser, mas a pessoa acaba tendo uma dificuldade depois para quê? Manter esse maquinário. A Sim. gente tem vários relatos de pessoas que comprou a máquina há 6 meses e pessoas que comprou há 7 anos e teve problema em 6 meses, 7 anos não. Por quê? Cuidado, informação, entendeu? Limpeza. É um maquinário de custo, é um maquinário que pede algo tomar a mais. cuidado, né? Pra todo, sempre. Por isso que os acessórios são tão importantes para quem quer usar, gente. Vai trabalhar com corte, fixador, vai trabalhar com ouro, coisas que levantam muito poeira, rebaixo, usa o filtro, ajuda. Fora a parte de saúde também, porque dá o cheiro que dá, essa sala aqui fica toda infectada, dependendo do que for. Então, dependendo do que for, o filtro é essencial. Não quer gastar com filtro porque acha muito caro. Beleza, usa o exaustor, pelo menos tira aquela fumaça, vai perder o material, infelizmente não consegue reaproveitar o material, mas se não for ouro e prata, não quiser, não tem esse problema de perda, pode usar o exaustor, só ele é muito mais barulhento, né, do que o filtro. O filtro, se é ouro, o barulho dele é mais tranquilo e tu consegue recuperar. Então é importante também você conhecer mais os acessórios das máquinas também. Além desses dois, tem o eixo rotativo para gravação de aliança, Sim. que é super importante. Então tem algumas coisas assim, que é fundamental de acordo com o nicho que você vai executar a máquina. Porque, vamos simplificar, laser é uma máquina de gravação. No quê? Aí depende muito do seu nicho. A gente Entendi. trabalha pro ramo da joia, o pessoal trabalha com brinde. Tem vários canais, vários profissionais na internet que a gente acha muito top. Tem uma mocinha, agora eu não lembro o nome dela do Instagram, que ela faz...
ela faz personalização e recuperação de botão de carro. Então ela pega... Ah, tá, é muito legal o Instagram dela. Muito legal, Todo mundo cara. conhece, todo mundo vem. O que vem de amostra e... A gente fez Nem alguns amostra, o que hábitos- vem de gente que quer fazer isso A aí. gente fez para um pessoal que pediu, mas não é o nosso nicho, mas como a gente presta serviço, a gente faz um pouco de tudo. Sim. Mas ela é especialista nisso, então, cara, muito Ela bacana. Além dessas gravações, tem pessoal que grava espelho, faz gravação em madeira, personalização, óculos, E fora da gravação, alguma outra coisa também, você é especialista? Solda de joias também, né? Vocês fazem essa parte? soldas e conserto. Tanto na solda laser, que também a gente tem uma solda de vocês, claro, Aham. e também na questão de maçarico, conserto de peças. Entendi. Pra vocês conhecerem também, gente, o Edu e o Gustavo, eles dão um treinamento da solda de joias, então adquirindo uma máquina da Translaser, vocês ganham um treinamento com eles que vão dar essa consultoria inicial para vocês começarem a usar uma máquina de solda de joias, tudo é com eles também. Bastante cliente, né, que vem, Exatamente. quer Também- aprender a usar. E a gente costuma muito falar principalmente o seguinte, comprou a máquina, mas, fizemos o produto, e o pós? E o polimento? E a máquina de polimento mecânico, a lixa, qual que é o sistema? Sim. Então a gente também acaba tendo vários parceiros que a gente indica justamente para poder dar Isso é esse bem importante, né? Porque não é só um pós-produção. fornecedor, né? É Não, vários tem para ter a vários. peça final e acabada para o cliente, tem bastante coisa que tem que fazer, bastante processo para passar, né? Sim, exatamente. Legal. E na parte de solda de joias, o que vocês soldam? Porque solda de joias é muito abrangente. Me fala mais detalhes. O que dá para fazer com uma máquina de solda de joias? Cara, é um mercado vasto. Vamos lá. É um mercado vasto, a gente consegue fazer, primeiramente, consertos. Peças muito finas, que é... Mas, por exemplo, caiu o... Um pino de um brinco, Pino você de um não pode brinco. pôr fogo porque é um brilhante, uma esmeralda que Aham. não dá problema. A gente consegue repor e soldar. Entendi. Quero um pingentezinho que quebrou, um colar que arrebentou, também veneziana, isso? Consegue soldar. Soldar. E o mais importante, eu soldo só o local que foi danificado. Então, Entendi. quando eu recupero essa peça, não preciso fazer todo o processo de recuperação dela. Tem peças que você não pode pôr fogo, porque tem muita solda, a montagem é a montagem mais antiga, ou tipo de pedra. Se é uma pedra natural, ela vai derreter. Se é um sintético, então uma pedra de plástico, vai Mas ter mesmo que for problema. muito pequenininho, eu consigo fazer com a solda de joias? Cara, 0,001 fio de cabelo, digamos assim. Muito legal. prático, muito fácil, acessível. É uma máquina que vai te dar um resultado imediato. E além disso, a versatilidade que ela vai te Aham. dar, mas ela te dá uma produção muito fácil. Porque a corte a laser a gente consegue precisar do desenho, do pós, da máquina que vai polir. O solda não. A solda eu vou fazer ali na hora, o ato, e já vou entregar para o meu cliente. Então eu consigo consertar e ter um retorno. Para quem trabalha em centro da cidade, quem faz pequenos consertos de aquamorives, a gente super recomenda porque, volto a falar, não é só uma máquina, é um negócio. Sim, é um você negócio está que adquirindo. consegue, um plus que consegue colocar Cara, também, né? Outro detalhe da solda laser Mudou a é o nossa vida, acabamento dela. Ah, fica melhor que a outra. Nossa, 1000 vezes melhor. O acabamento da solda laser ele fica muito melhor. Principalmente, por exemplo, uma veneziana. Como ela é muito delicada, se você colocar fogo, dependendo da pessoa que está colocando ali, passar um pouquinho mais, ela fica dura. Você perde a Sim, mobilidade ela dela. quebra fácil daí, né? Sim, ela fica dura e depois vai quebrar com muita facilidade. Na laser você consegue, igual o Eduardo falou, só no ponto necessário e você tem a peça ali com a mobilidade que ela tem que ter, E se né? for ouro, prata, consegue soldar Normal. Isso que é qualquer material. importante, porque senão você não deposita material. O Exato. próprio laser ele só Sim, junta ele o já material. com o que foi- material, né? Ele- A gente junta. deposita às vezes uma forma de construir ali. Tô com uma pedra pré-cravada, perdi uma garrinha. Perdeu a Acontece garrinha, muito. tem que colocar Consigo um repor uma garrinha. Consegue botar a ali. garrinha que vai Consegue. segurar Uma o diamante ali ou a zircônia. Exatamente. Tem que ter um Ah, bracinho não, bom, né? realmente. Eu na solda de joia vou tentar mexer, eu não tenho essa habilidade motora suficiente pra fazer isso. Por isso que tem gente que sabe mais, né? Tem que ter uma maquininha atrás da máquina. É, tem que ter uma máquina atrás da máquina. Exatamente. A gente fala bastante que não adianta ter também a máquina, mas tem que ter experiência também, tem que estar perto de gente que sabe fazer e ajuda. Porque, pô, que nem estava conversando antes também, a gente aqui na Translator, a gente testa muita coisa, vê muito material diferente, mas a gente não consegue se especializar tanto em uma área que nem vocês conseguem. Eu não sei desenhar nada comparado com o que o Gustavo sabe desenhar, eu não sei fazer corte e rebaixo tão bem que nem o Edu, porque é o dia inteiro fazendo, a gente está aqui fazendo mil e uma coisas, tentando descobrir na joia, às vezes no latão, às vezes no copo Stanley, às vezes é na capinha do celular, então nada mais como ter especialistas em cada área para fazer isso aí. Exatamente. É que nem- na verdade, você está buscando possibilidades. Então, a gente busca funcionalidade. Então, tornar cada possibilidade extrair o seu 100%. Então, digamos assim, que são a mesma área, mas elas se complementam. Então, a especialização de cada coisa. A gente até brincou, né, mais cedo. É que nem medicina, cada um tem a sua especialização. Exato, exatamente. Porém, O laser não é diferente. não é diferente. Tem o que mexe no joia, tem o que mexe no copo Stanley, quem faz o eixo rotativo, os 360, quem é brinde, indústria tem muito processo detalhado Para peça também. de carro. Tem peça de carro.
fotogravação, muita gente que faz. Fotogravação. Tem muita gente que é muito boa. A gente tem clientes enormes que só fazem fotogravação. Tem 4, 5 máquinas rodando direto, só fazendo foto. E tem outras pessoas É um ramo que- difícil para quem quer entrar. Não vai querer pegar uma máquina hoje e fazer foto, que tu vai brigar com o Pedro depois, mas com o tempo consegue, né, gente? Consegue. Bastante treino, senta a Não bunda é na só a cadeira e máquina, faz. é a maquininha É, por trás da a máquina. maquininha por trás da fotogravação máquina. é a maquininha. É importante. Gustavo, e você que tá um ano, né, que você tá no laser, me conta, quando a pessoa entra nesse mundo, o que tu achou importante? O que é importante tu adquirir de conhecimento para começar a mexer numa máquina e tirar o potencial dela? Acho que o primeiro de tudo é não ter medo, né? De você não ter medo de testar. Segundo, um bom professor. Uma mentoria boa ajuda bastante. Uma boa mentoria ajuda muito. E eu acho que as coisas mais importantes é você sempre estar atento no que você está fazendo. Como não tem muito segredo, né? Depois que você aprende, que você entende, ela não tem tanto segredo, mas é algo que você tem que estar sempre atento. Atento nos parâmetros, atento na maneira que você vai fazer, na configuração, tudo bonitinho, você tem que estar sempre atento. Entendi. Mas Isso é essa algo parte que você importante. falou de não ter medo de fazer, como é que você fazia para não ter esse medo? Tu testava muito em várias peças? Ou tu, eu vou me especializar só no latão, vou pegar latão e vou fazer. Como é que foi o teu aprendizado que tu conseguiu Sim, pegar legal. fácil o conhecimento? Legal. No começo, como eu ficava meio assim ainda de mexer, eu ia muito no que o Eduardo me falava. Então ele me passava um parâmetro X, eu sempre usava aquele parâmetro X, que é uma maneira de se trabalhar também. Só que com o tempo, a gente começa a pegar espessuras de materiais diferentes, material diferente, então você tem que começar a você mesmo testar, né? Então, uma dica que eu dou é, por exemplo, no corte, você já tem o parâmetro de corte e você quer saber quanto que você tem que colocar para cortar determinado material. Então você coloca uma passada, depois coloca 2, 3 e vai aumentando gradativamente. E sempre vai olhando embaixo da chapa, como você tem o mandril, né? O mandril ele tem aquela vazadinha embaixo, você olha por baixo e vai vendo até você ver a marcação da laser ali. Que aí você já vai entender que ele já está cortando, né? Então isso já é uma dica. Do rebaixo, a mesma coisa. Ah, quanto que eu posso rebaixar nessa peça? Eu quero um rebaixo muito mais fundo, menos fundo. A mesma coisa. Começa devagarzinho, uma passada. Vê como é que ficou, 2 passadas, 3 passadas. E aí a importância, né? Sempre apertar bem, manter ela, não movimentar ela, para não ter o risco de sair do local. Então foi mais ou menos nesse jeito que eu comecei a E hoje você pegar. faz tudo? Você faz corte, faz foto ou você é especialista só numa área hoje? Não. Hoje na empresa, hoje basicamente a gente divide ela em duas etapas, né? Parte de gestão, que eu tomo conta, então a parte de operação e atendimento do cliente, e a parte de venda e investimentos futuros, digamos assim, as parcerias, né? É com o Eduardo, como ele tem muito mais anos no ramo que eu, como a gente falou, há 1 ano só. Sim. Então eu fico na parte de gestão e operação. Então basicamente o cliente vem e fala comigo, eu faço a peça para ele do zero. Tu atende, faz a peça, entrega pra... E quanto Entrega. tempo mais ou menos demora esse processo? Olha, se você tiver com muita pressa, e assim, muita pressa mesmo, e você quer fazer algo bem rápido para o cliente, dá para você fazer em 1 dia. Entendi. Dá Vai pra depender da você- época do ano, né? Porque Dia das Mães e Natal não dá pra fazer em você um não, dia daí. Você não tem mais nada para fazer naquele dia, só é aquilo ali. Você consegue desenvolver uma peça assim em 1 dia. Isso do zero, da ideia zero. inicial do cliente até a Isso. peça pronta para entregar para ele. Exato. Polidinha. Aí temos só a questão do banho. Ah, Dependendo tá. de terceiros. O banho daí depende de digamos terceiro assim, vamos supor, o cliente veio, faço desenho, corto, faço polimento e tal, para entregar para ele. Isso dá para fazer em 1 dia. Geralmente a gente pede um prazo maior, né? Por causa de fabricação, tem outros clientes também, então sempre tem algumas coisas. Tem desenho para a gente estar fazendo, alterações e tudo mais, então a gente sempre pede um prazo bem maior. Entendi. No mínimo 7 dias. Entendi. Né? Mas dá para você fazer em 1 dia. Mas também lembrando que o material que a gente utiliza, que é a chapa já pronta, ela não vem pronta, né? Tem que ser laminada, às vezes tem que fundir o material, às vezes, como você vai usando, você vai perdendo o material, você tem que repor. Então você compra material novo, faz a liga. Então todo esse processo também Sim, faz parte do faz período parte. todo para... Digamos que se a gente fosse pegar para fundir desde o começo até o fim,
aí você levaria um dia mesmo assim, um dia Entendi. correndo. Entendi, para fazer todo esse processo. Legal. Outra dúvida que eu tenho, bem importante, dessa parte de gravação e tudo mais. Fiz errado, Certo. errei na chapa. Posso refazer? Eu consigo laminar de novo e fazer a chapa? Ou perdi, preciso ter que jogar fora aquele ouro e aquela prata? Como é que funciona isso? Então, quando você erra, se por um acaso aconteceu de errar, Acontece. cortou ali errado, infelizmente você Só erra vai quem ter tenta. que refundir a peça. Aí refunde toda a peça, lamina de Vai novo e começa ter- do zero. Tanto ouro quanto Exatamente. prata. Mas você Tanto consegue ouro quanto recuperar prata. totalmente o material, basicamente. Tem uma Exato. perca no processo de fundição ali. Mas um exemplo, se é uma placa, eu estou fazendo a gravação, não preciso refundir, eu só gravo novamente um pouco mais profundo, Sim. tiro aquele danificado e gravo novamente. Agora, se é uma peça cortada, sem querer cortou algo errado, ou a peça destacou antes, caiu, eu perdi, o bom do material metálico é isso, eu consigo refundir e recuperar E aquele material. fotogravação, que não aprofunda tanto. Fotogravação, se eu tiver, o cliente permitir que eu aprofundo, eu consigo refazer por cima. Senão eu tem que tenho fazer outra todo o placa processo nova. do zero. Exatamente. Na fotogravação a gente não afunda tanto, a gente tenta fazer ela mais por cima mesmo. Então, mesmo que a gente errou uma primeira ou não ficou muito bom, a gente consegue fazer o rebaixo novamente, deixar ele branquinho para estar refazendo fazer de a novo. foto. Lembrando, não ficar bom da foto, galera, não é só a máquina laser. Tá? Essa ideia de Isso é fotografia. importante, gente. Essa Escutem, ideia de escutem sobre fotogravação, fotogravação. ela é muito antiga. A gente tinha muitas máquinas há 20 anos atrás que já faziam isso, que eram máquinas pontilhadeiras, estão fazendo Ah. esse tipo de foto com pequenos Sim. micros pontilhados. Do jitter, né? Exatamente. Aí veio a revolução da máquina laser e o pessoal voltou a essa moda, uma forma de você homenagear alguém, uma forma também de algo novo. Porém, o que acontece? Como é uma forma de homenagem, ainda mais vinculada a pessoas que já partiram, o pessoal não consegue ter uma foto de uma pessoa Qualidade. nova, hoje de um celular de 1000 megapixels. Então o pessoal tira foto de uma foto que já foi... como que fala? Foi impressa? Impressa. Já nem tem mais isso muito, já Não nem... existe. Ou não tirou, uma luz está estourada aqui, por isso que é importante o tratamento naquela imagem para você conseguir um resultado. Mas nem sempre conseguimos fazer milagre. Então, o Sim. pessoal tem a opção de querer gravar isso, conseguimos gravar, mas sempre procurar enviar. Mas a foto tem que melhor estar com qualidade, foto. né? É Tem porque que o tá. DPI, gente, influencia muito na foto. Se a foto tiver com DPI baixo, pensa que os pontilhados da foto vão estar muito grandes. Então eu não consigo fazer uma foto bonita. Então eu tenho que ter esse DPI correto com a foto para realmente ficar Exatamente. bonito. Então esse DPI com o ponto do laser ideal é aí que manda para a fotogravação A luz, ficar... que nem um exemplo. A A luz gente tá também. aqui, a luz está brilhando a minha testa. Sim. Numa foto, isso aqui vai destacar. É, o laser no branco não pega, né? Ele Então vai tem esse destacar. outro problema. Tem outro problema. Uma questão também da foto é tamanho. Às vezes o pessoal fala assim, eu quero uma foto perfeita, manda uma imagem, mas pede um pingentinho de 1 milímetro, 1 centímetro. E aí tem Você não três, consegue ter uma boa tem resolução. três Três pessoas. Tem três pessoas. Tem que aparecer o nariz das três pessoas. né? Exatamente. Pra fazer foto, vocês tiram um fundo sempre ou fazem direto no... Depende do... Tira o fundo. Na verdade, a gente trabalha com o cliente. Se o cliente quer com o fundo, mas a gente dá preferência para tirar o fundo que destaca mais a imagem da pessoa, né? O nosso padrão é tirar o remover o fundo. fundo. E eu deixar o também fundo prefiro. fosco. Isso. Hoje tem pessoal que prefere o fundo liso. É, Sim. a gente Então deixa depende fosco também. Mas aí é Gosto, né, gosto, gente? gosto, Gosto, cliente. gosto é uma coisa... gosto. Gosto Cada é um uma tem coisa o que seu e tá bastante. tudo certo. E tem algum outro segredo na fotogravação que vocês usam que pode compartilhar aí? Tratamento no Photoshop. Quem não tem um conhecimento no Photoshop, ou procura quem consiga fazer, ou não entra muito nisso não, porque às vezes alguma foto ou outra vai exigir para você padronizar, para você não perder e exigir É porque no tanto da EasyCAD eu não máquina. consigo mexer nessa parte de... Eu consigo melhorar um pouco, mas não, Não é. tanto, né? O EasyCAD não é feito para isso. É um sistema operacional que ele mistura alguns programas, que ele tenta um programa de desenho que você consegue fazer modificações, é um programa de comando para você operar Sim, operar mas a é mais máquina, simples, né? mas para foto ele é mais um executor mesmo, não te dá tantas opções na questão de melhorar a imagem, só Entendi. da execução. A gente indica ou duas coisas, ou tem um Photoshop, gente, ou usem Lightburn também. O Lightburn tem uma ferramenta específica para ajustar a imagem que o EasyCAD não tem, então eu já consigo fazer coisas muito mais avançadas que a parte do EasyCAD, mas nada com o Photoshop. Photoshop é o ápice. É que Não, como mas- o ápice nem todo mundo sabe usar Photoshop, ou é caro para algumas pessoas contratar também, então o Lightburn consegue ajudar também, mas tem que Mas saber. vale a pena Fotogravação lembrar é que é um fácil. programa novo, que o pessoal está se adequando e veio justamente para suprir umas necessidades que o Que não EasyCAD Exato. deixa a desejar. Exatamente, exatamente. Legal, legal. E dos materiais que vocês têm, qual que é o mais difícil de trabalhar que, puta, vontade de largar e fazer outro? De corte, cobre. Cobre. Por quê? Cobre.
Cobre é um material que ele segura a temperatura, o calor. Então, vamos dar um exemplo. Vamos colocar uma tabelinha aqui. Material mais fácil de corte, ouro. Ouro sem... Ouro é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Ouro amarelo. Também tem tá. essa. Tem que... Tem ouro uma branco bomba de- já não... Ouro branco é um pouquinho diferente. Ouro rosé também, que a gente usa bastante no nicho. Cada um tem a sua reação. O ouro amarelo vai cortar aqui na manteiga, o branco vai dar uma rebarba um pouco mais, porque ele é mais seco, o rosé também. Depois dele vem a prata Tá, ouro, e o prata latão. e o latão. O cobre ele é um material, um exemplo, corta uma peça no ouro, uma espessura de 0,50, com 8, Tá. 9 passadas, a mesma espessura no cobre eu já vou lá para 40 passadas. Nossa, é bem mais É difícil, bem então. mais difícil. Isso, calculando uma máquina de 50, para 30 eu já vou para E pra gravação muda tanto também ou não? Para gravação muda a profundidade. Mais passadas para conseguir aprofundar também. Exatamente. E a coloração muda de uma para outra? De material, sim. Porque a ideia da gravação com o jato é o quê? Extrair uma cor um pouco mais leve do material de origem. Então, se eu vou gravar um material amarelo, ele vai ficar um amarelo mais claro. Um cobre que é avermelhado, um rosinha. A prata, um mais claro. Então, por aí vai nessa ideia. Entendi. E uma coisa que perguntam muito, Gustavo, eles querem fazer gravação escura no metal, querem gravação preta na prata ou no dourado. Tem como fazer isso? Tem como fazer. Como que faz? fazer. Ensina esse segredo pra... Tem como fazer, mas não é assim. Não é todo um processo, pelo menos assim, eu acredito que existe outras maneiras de estar fazendo, como a gente também estava pesquisando uma época também, o pessoal faz desfocando um pouco a Sim, máquina. a gente faz no inox isso. Não, mas a gente utiliza normal mesmo. A maneira que a gente utiliza digamos assim, a gente diminui o espaçamento de linhas do hatch Tá. para fazer Mais ou menos quanto que usa? 0.001. Vai ficar bem Nossa, fica bem fininho. Vai demorar bastante a gravação para fazer, então. Então, mas aí a gente coloca uma velocidade pelo menos eu utilizo a velocidade de 1400. A potência eu deixo entre 60, porque ele vai afundar bem, porque como ele as linhas estão bem pequenininhas, né? E a frequência eu deixo em 30. Aí ele não é tão lento, mas ele afunda bem, Entendi. porém fica preto. Mas ainda Tanto bem. no ouro quanto no prata? Tanto no ouro quanto na prata e no latão. Nos três. Nos três. Às vezes, por exemplo, na prata e no latão, talvez você vai ter que colocar 2 passadas em vez de uma. Mas e usa crosshatch no mesmo hatch? Não. Só Sempre. no hatch normal. Só no mesmo. hatch normal. No hatch normal. A gente não trabalha com crosshead. Eu percebi nos vídeos Nós isso. vamos A trabalhando. gente prefere. Vai ficar Justamente, mais delicado. cara, é muito bom, uma ferramenta super importante, Mas mas ela deixa mais grossa. Né? volto a falar, a gente é muito focado no. A maioria dos clientes é o que? O Orives, que trabalha há 20, 30 anos com isso e quer evoluir. O que seria evoluir hoje? Setor limpo, máquina laser, corte, gravação, solda. Então, esse Orives, pela idade, tem uma dificuldade com a internet, com a tecnologia, com o computador. Então, a gente não utilizando, por mais que tenha opções muito bacanas, a gente facilita na parte da explicação. Entendi. Para ele executar Para ficar apertar fácil para a pessoa usar depois do Exatamente. treinamento. E com outras formas a gente compensa no resultado. Que nem ele falou, eu diminuo aqui a compactação de camadas, basicamente para ficar mais fácil quem já é da área, se eu tenho uma prototipagem, tenho uma quantidade de camada, eu prototipo aquela peça rápida, não tem uma boa qualidade. Sim. Se eu compacto ela, Legal. eu tenho uma qualidade maior, mas demora então o tempo. Então a gente sempre tenta buscar um meio termo. Entendi. Gente, essa dica do hatch para deixar preto, ó, já ganhou o podcast. Quem ficou até aqui escutando, Nossa. já tem essa dica de ouro que não é todo mundo que E faz. eu já fiz uma dessa num copo. Num copo Stanley. Stanley? Mas fez no eixo mesmo ou fez parado? Não, parado, fixo. Eu fiz ele preto também, uma borda preta em volta do escrito. Ah, tá, escrito do Eu nome. fiz o escrito em branco e depois fiz uma borda contorno preta. E ficou? Ficou. Certinho. Assim, até acertar o parâmetro ficou bom. Sim, tem essa Porque parte. a primeira vez ele deu uma queimadinha, ele deu uma... Copo Stanley não dá pra Não dá. fazer, gente. Não usem esse parâmetro. Mas aí Antigamente dava para fazer, mas hoje os copos Stanley, Sim. cada um é uma tinta, cada um é Cada uma uma qualidade, cada um um desafio, galera. não é Pensa igual. bem. E é importante saber, gente, que tem parâmetros para tudo que é jeito. A gente, quando vai fazer no inox, a gente já tira do foco. E bota bem baixinho, não rebaixa o material, mas fica bem pretinho conforme a luz. Mas muda. Por isso que eu gosto de trazer gente, porque funciona também, não é só a ideia do Pedro, ou só do Edu, ou só do Gustavo que funciona. A ideia de todo mundo funciona aqui, cada um tem seu tipo, cada pessoa vem, um usa velocidade super alta e uma frequência média, um usa uma velocidade bem baixa e uma potência alta, então cada um faz de um jeito e funciona. E tá tudo bem, se funciona para ti, se teu cliente gosta do que faz, para mim isso que importa na hora de fazer a parte do Vamos falar, laser. pessoal, o que funciona é a vontade.
quando você tem ela, você busca uma possibilidade. Então, às vezes, a gente aprende ensinando, porque tem cliente que, cara, tem cliente meu que tinha uma dificuldade em gravar aliança porque não tinha eixo rotativo. E a gravação dele é só questão de um timbre. Então, ele criou um suporte, adaptou a máquina dele no suporte e fez Resolveu. a gravação. Ah, você olha lá, nossa, brasileiro, né? Aquela gambiarra que deu certo, você nunca muda. Mas, cara, resolveu o seu problema. Então, às vezes, não era uma questão nem de investimento, mas sim de ideia. De você ter uma vontade de tentar solucionar aquele problema. Por isso que nasce o nosso trabalho. A gente tem já essa ideia do quê? De poder, para quem não tem o tempo suficiente para testar, tá diminuindo essa busca pelo conhecimento, essa busca pela coisa Ela busca um certa. baita atalho para já Exatamente. aprender a fazer e não precisar Porque no final ficar de tudo, todo testando. mundo quer resultado. Sim. Todo mundo quer realmente um negócio que lucre. E o Exato. tempo. E às vezes não tem tempo, né? A pessoa já tem uma loja, já tem uma joalheria, já tem um negócio, não tem tempo de aprender todos os parâmetros, então nada mais do que buscar um profissional que consiga ajudar nessa parte. Muito legal mesmo que vocês fazem. E me conta essa parte de suporte e mentoria, vamos entrar nessa parte de consultoria de vocês. Como que funciona isso aí? Vocês fizeram a mentoria, fizeram a consultoria e o cliente ainda está com dúvida. Ficou lá 4 horas com vocês, aprendeu tudo. Semana que vem, Edu, Gustavo, estou aqui com um vetor novo e não está dando certo resultado. Como é que funciona esse contato? Vocês auxiliam também depois disso? Sim, aí depende do pacote do cliente. Tá? Se ele quiser apenas tirar algumas informações ou tirar algumas dúvidas, a gente trabalha com ele com prazo. Se o cliente quiser justamente um suporte, entendi, independente se ele fez o curso com a gente há 1 ano atrás, ou se ele fez um treinamento há 2, 3 anos atrás, ou gravou há 1 mês atrás, troquei de material, veio essa mudou. Dúvida. Mas ele tem o nosso suporte, a gente vai estar atendendo ele. Tem cliente que prefere gastar pouco no curto prazo e acabar gastando mais no longo prazo. Então aí a gente atende só as dúvidas durante aquele tempo que a gente combinou com ele. Entendi. Então agora, pessoal, mas quem fecha a consultoria, nosso curso completo, se passar 1 ano, cara, tipo assim, o pessoal pergunta, mas quanto tempo demora? Cara, cada um tem um aprendizado. Não posso combinar algo com você e vomitar informações para você que você nunca viu. E esperar que você vai aprender, vai ter um resultado naquilo em 12 horas, que é o que o pessoal trabalha. Porque o pessoal faz e chega 2 dias, esquece. A gente não vai absorver todo o conteúdo em 12 horas. Faz parte do seu dia, não é uma coisa natural que nem é pra gente ver um número de parâmetros e identificar. Sim. Então, o que a gente costuma falar pro pessoal é o quê? A gente vende o resultado. Então, se você está comprando fazer fotogravura na sua máquina, você vai fazer. Pode ser em 2 horas ou em 18, mas você vai executar aquele trabalho. E aí vai depender muito também do quê? Quanto você está disposto a querer pagar pelo aquele resultado. Então a gente trabalha dessa forma, tanto por hora como por atendimento. Temos parcerias também fazer dessa forma, legal. Consultoria em parceria com a Translaser. Então é mais ou menos nessa ideia. E vocês acham que uma máquina laser serve para todo mundo? Quem que do ramo de joalheria precisa ter uma máquina laser que vai conseguir agregar valor no seu negócio e rentabilizar mais? Porque todo mundo, às vezes a pessoa já vende aliança, já vende ouro, ou já é revendedor e quer agregar um valor a mais. Quem que você acha que é essa pessoa e como que ela faz com uma gravação a laser para ter mais valor e conseguir rentabilizar mais? Vai lá, meu menino, fala. Eu acho que todo mundo deveria ter. Exatamente. É a opinião. Uma por produção. A tua produção vai aumentar exponencialmente. Porque antigamente, como que era feito, por exemplo, um monograma ou um manuscrito, né? O pessoal fala que a gente fez um vídeo também, né? E como que era feito? Era na serra. Entendi. Então, ele muito pegava, manual para fazer. Extremamente manual. Ele fazia o desenho do nome, ele escrevia o nome, colocava em cima da chapa, furava e ia com a serra recortando todo o nome. Hoje, com a laser, a gente faz em 1 minuto, 1 minuto e meio. Você consegue estar cortando dependendo do nome. Então, a produtividade sua vai aumentar muito, né? E quanto que uma pessoa pode rentabilizar com um corte laser desse? Mais ou menos quanto que... Bastante. Mas mais ou menos em valor, assim, a pessoa veio do mercado e quer entrar nesse... Quanto que dá para cobrar mais ou menos num serviço desse de corte a laser? Vamos dizer que já tem a peça pronta, não precisa fazer todo o desenho assim, mais ou menos. Cara, eu falaria assim que depende também muito do local. Do local, Entendeu? Um exemplo, a gente vem de uma cidade que lá deve ter 150 máquinas. Lá a concorrência é gigantesca. É o polo do ramo. E a gente vai numa cidadezinha que dentro daquelas pequenas lojas, que nem você voltando à pergunta, quem que poderia ter essa máquina? Cara, o laser, tanto a solda como o corte, é um setor limpo. Então, por mais que ele foi no começo para fábricas, hoje é muito mais a cara do lojista, que é a personalização da gravação de uma aliança. Aquela coisa em time, né, também. Porque o cliente final quer comprar, ele quer rápido, ele quer alguma coisa, e aí volta aquilo que não é só uma empresa. Se o cliente final esperar a loja comprar em 30 dias, ele vai no que ele tem à disposição. Então, a questão cara, visitei várias cidades. Mas dá um exemplo, Edu, uma loja do 25 interior de Minas lá que quer fazer. Vai cobrar 120 corte.
R$ 120 o corte. E exatamente. O nosso lá é uma base de 20 a 40 Não, mas reais é que o vai corte. depender muito do negócio. Então, Exatamente. dependendo da região, de 30 a 100 reais você vai conseguir fazer um corte. Exatamente. Que dura 2 minutos, Tem 3 minutos. clientes que estão em região, digamos assim, escassa e cobra. Tem cliente meu que tem já tem esse devolutivo, cobra 180, 220. Um corte. Um corte. Mas E quando a vende. gente fala o corte, a gente já fala a junção total. O Sim, desenho, sim, a personalização, mas basicamente... E às vezes Mas o é material do cliente. Ah, o cliente já dá o material, ele faz só o trabalho. E aí ele ganha duas vezes, porque ele ganha o trabalho do corte e o lixo que recupera daquele material, voltando Entendi. à ideia da sucção. Ah, tem gente que já consegue ganhar de Importante. Exatamente. todos os lados também. Porque o pequeno ourives que não tem condição de investir, ele lamina uma chapa, eu quero um nome. Eu vou lá até você que tem uma máquina laser e você vai cortar para mim. Você vai cobrar para mim o desenho do nome, vai cobrar para mim Sim. o corte e no final você vai ficar o quê? Querendo ou não, tem a extração com aquele pozinho que sai na hora do corte ou na hora do hatch, que é o jato. Uhum, Então, entendi. Sim, já ganha essa parte também, ganhar que é o duas que vezes. vai... Exatamente. É o que vai sobrar. E tem uma loja de joias. Quero começar a fazer isso aí. Que serviço que dá mais dinheiro? Fazer nome, fazer o corte? O que vocês acham que... Cara, a pessoa que não sabe nada e quer começar, o que ela deveria se concentrar? Ou na fotogravação, ou fotogravação é mais pra frente? O que tu acha, Gustavo? Ah, eu acho que pode começar pela gravação básica, né? Exemplo, nome? Nomezinho, pulseira, anelzinho. Ah, aquelas pulseiras que tem a chapinha, né? Já Isso, compra já aquela tem a chapinha. Mas a chapinha. chapinha já compra pronta? Já compra pronta. Tem, dependendo do material, por exemplo, você consegue comprar de quilo Entendi. do material. Já faz bastante coisa, Já então. faz bastante. O pessoal usa muito na semijoia. Então eles compram as pulseiras de quilo e aí só vão gravando o nome da pessoa. Você pode fazer a gravação, a básica, que é a branca, ou então a escura também você pode estar fazendo. Eu acho que é um bom começo. Porque cada nome ali você pode fazer esse valor que o Eduardo falou, de 20 até 80 reais ali Pra para uma fazer. gravação. Mas uma dúvida, na semijoia, se eu tirar muito o rebaixo e vai perder o ouro, não vai enferrujar a parte de baixo? Como é que vai ficar essa parte na semi? Você Boa você fala no pergunta. caso Não, do no caso banho. de semijoia, Passa banhada. já Do passa banho. banhada. Então, aí teria que ser feito antes. Ah, tem que ser feito antes do banho. né? Antes do banho, que aí você faz e rebaixa ela bem. Que aí quando você vai rebaixar ela bem, na hora que vir o banho, ela vai ficar aquele relevo. Entendi. Então aí você vai manter o nome, você não vai conseguir deixar ele preto. Ou faz uma gravação bem clarinha depois do banho. Ou você... Mas pode é ser um também, risco. Mas é um risco. É um risco. Mas é um risco. É um risco muito grande. Entendi. Eu faria antes. Mas aí não consegue fazer preto, vai ficar só o rebaixo. Só rebaixo. O que pode rebaixar ser um pouquinho mais. feito, caso a pessoa queira no preto, é a pessoa tá rebaixando bem mesmo, Tá. você rebaixa bem, e depois vem com uma resina. Entendi. Tá. Pinta com uma resina Uma mesmo. resina preta, e aí, ou então tinta sem PU, Isso, né? isso que eu ia falar. Tem, Tem que ver? a gente falou da gravação, Sem PU. mas tem vários métodos que o pessoal utiliza. Uns funciona para... Voltamos a falar. É. Cada um tem o Sim, seu cada um jeito. tem seu jeito. Tem seu Então tem o mais comum e famoso que é o tal da resina, que o pessoal usa, mas vai forno, tá? Tem pessoal que tem dificuldade com isso. Tinta automotiva à base de PU, você consegue pintar e deixar ali preenchido aquele espaço. E também tem pessoal que usa até esmalte. Não é Eu escuto muito do esmalte. Tinha É o uma- que eu mais escuto. Tinha uma época que tava na moda, aquelas pecinhas de fundição, que era brigadeirinho. Uhum. Então o pessoal usava muito isso para atingir o próprio Mas esmalte. funciona. Não é o Funciona. ideal, mas funciona. E uma outra coisa, voltando pro laser, quando eu gravo o laser, o pessoal fala, você falou que aqui grava na prata e no ouro preto. Normalmente o pessoal que tenta gravar consegue um tom café, Sim. não é um preto. Então Sim. o que a gente usa, que é um pulo do gato, pessoal, ó, primeira mão, Meu Deus, mais ajuda pra quem tá assistindo. que a gente usa para dar uma escurecida. Porque quando a gente já tem uma peça, a gente está criando poros nela. Então, Aham. se você usar um óleo, olha aí, usar um óleo, pode ser aquele óleo, cara, do carro, preto, escuro, Sujo, sujo, usado, do amigo borracheiro mecânico que você tem. Você depositou ele vai dar uma escurecida e pigmentar melhor aquele material. Ó, quem tem Claro, máquina laser, vale o teste, então. se você lavar depois, usar um produto de ácido, alguma coisa, você vai tirar aquele resultado. Mas para quem grava, às vezes, faca, grava materiais até mais puxados para o aço, assim, é uma recomendação, cara. Tudo é teste. A gente chegou aqui fazendo teste. E dentro dos testes a gente começou... Isso eu acho bem importante, porque muita gente quer uma coisa pronta, uma configuração pronta e não quer testar. E muitas vezes tem que testar, porque o material muda muito. Ah, eu tenho uma liga de prata. Prata, qual liga de prata que você tem? 600, 700? É uma liga 925? É uma liga... Então tem Influencia. muita coisa que Marca influencia da também liga na também. gravação, no corte, a marca também. Marca. Então tem muita coisa que, né, que é importante você testar também para você saber o que está usando, porque eu sempre falo, eu prefiro que me mande a peça, me manda o que você usa, vamos fazer aqui o teste aqui dentro da empresa, que é mais fácil para mim te trazer resultado do que vir o copo Stanley laranja e depois vir um copo Stanley
laranja que muda a tinta e aí já muda totalmente o parâmetro e tudo mais. Então isso é bem, Cara, bem eu costumo falar importante. pro pessoal Isso. assim, quando você não sabe o que fazer, tenta procurar quem você acha que sabe e pergunta pra quem tem uma referência. Que nem a gente tá falando, gravação de copo, ou gravação de um produto que eu não conheço, e volta até pra questão da máquina. Vou comprar uma laser. Não é só comprar uma laser. Tem que estar num ambiente que agrega, que vai fazer a sua máquina durar mais. Tem que ter um no-break que é essencial. Ah, vou cortar a prata. Tá bom, mas qual liga pro fulano que já tá no sucesso? Então a gente tá começando, a gente tem que se espelhar de quem já tá lá. Porque a pessoa traçou aquele caminho diferente. É que nem hoje na nossa área. Hoje eu coloco no YouTube, digito lá, corte a laser ou fiber. Parece um monte. Tem um monte. Eu sou da época, e você também, que a gente tinha que ficar de madrugada com o chinês, Testando. conversando, na verdade nem entendendo a língua, né? Só vendo o vídeo, buscando. Muitas vezes alguma eles não coisa. sabem, gente. Pra quem não sabe, eles não têm a não tem menor ideia. ideia do que tá fazendo. Eles é bom na parte que mecânica da Mecânico, máquina. não. Fazer a mesma Exatamente. coisa sempre, eles são bons Por agora. isso que nós somos os maiores, eles fornecem muito pra gente por causa disso. Então, é buscar sempre isso, referências, pessoal. Busquem referências de quem já está no mercado, quem já tem um caminho para quê? Economizar tempo. Economizar tempo, você economiza estresse, cabelo branco, dinheiro, tudo você economiza. O pessoal vai adquirir um produto, um curso, uma consultoria, o que for, no mais barato, cara, como a velha frase, sai caro. Tá, e me contem agora uma coisa que eu tô muito curioso. Como que é a experiência de vocês com a máquina Translaser? Elas atendem vocês? Como que é essa experiência pra mim saber se o produto tá agregando valor no negócio de vocês? Comece, tá? Mas no recém. Como eu mexo com ela todos os dias, eu tenho até uns ciúmes com ela, cara. Ninguém pode botar Não, eu fico com ciúmes, sério mesmo, eu não gosto. Mas me atende assim 100%, tudo que eu preciso. O corte dela é sensacional, a potência dela é uma potência boa. Cara, É bom ouvir isso porque a gente vê muita máquina, vocês conhecem, o Edu conhece bastante, tem muita máquina no mercado, então nada como ter a máquina na mão de vocês para testar ela e colocar ela à prova que ela funciona. E não um teste, né? Acho que vocês testam ela diariamente, Exatamente. toca o terror nela para fazer bastante corte, rebaixo, até que ela não pode mais. Com certeza. Tomando cuidado, limpando e tendo toda essa parte, eu acho que a máquina tem uma qualidade incrível de vida. Cara, eu até brinco com ele porque hoje, que nem ele pontuou, eu já não opero mais o laser. Até fiquei Sim, eu vi. um ano na depressão ali, era com o fone no ouvido, ficar cortando. Como eu era um profissional de produção, tinha uma empresa que fazia uns 5, 4 quilos de peças cortadas do laser, então era o dia inteiro pontuando aquilo. Então hoje eu costumo falar assim, qualquer máquina, qualquer coisa que você vai adquirir para o seu negócio, é que nem um casamento, entendeu? Tem as partes que beneficiam sim, mas sempre buscar o quê? Confiança, segurança. Então tem muitas máquinas parecidas, digamos que tem vários fornecedores da China parecidos, mas o que mais me agregou a você, na verdade, e uniu foi o quê? O pós-venda. Sim. Sempre que quando eu procurei daquilo ali, estava alguém disponível, a gente já discutiu, resolveu o problema de máquinas, não só da minha, mas de alguns clientes Sim, de outros meia-noite, também. 11 horas, 10 horas, e de máquinas que nem eram da Translaser, Aham. porque o cliente era gente boa, a gente tentou ajudar. Então o importante não é só a máquina de qualidade, que isso aí está bem claro que já é comercializada, mas sim o quê? A responsabilidade do outro lado, de quem está vendendo e adquirindo aquele produto, porque, volto a falar, também temos fábrica, no começo foi difícil o investimento, hoje não me arrependo de ter começado antes, mas sem pensar nisso, cara, eu vou investir em algo que vai mudar a minha vida, mas para mim mudar a minha vida eu já tenho que estar com alguém que já mudou várias vidas. Sim. Então, que nem nada falou, tem que ter mais os parceiros certos, né? Tem que ter. Não só no laser, mas também na consultoria, mas também na laminação, mas também depois quem vai fazer a recuperação do teu ouro, porque tu vai mandar o ouro para uma pessoa depois para recuperar e Não tem que somos os confiar únicos nela. bons. A gente trabalha com bastante gente para funcionar tudo, né? Então é importante ter esse caminho todo. Muito legal. Exato. E para começar a finalizar aqui algumas outras perguntas. Para quem está pensando em investir no laser, que cuidados que tem que tomar para encontrar a máquina certa e para aprender a usar? O que vocês recomendam? Aí o nosso técnico aqui. Vai lá, você que manda. Cara, eu acho que eu volto a falar, assim, quando eu comecei a ideia da 7 Lasers, eu tinha uma ideia e ela foi me modificando. Então, acho que primeiramente é ter coragem, porque empreender, ainda mais no nosso país, não é fácil. Identificar, principalmente no início, o seu público. Qual que é o público que realmente na sua cidade, do que eles estão necessitando. O que eles estão buscando que eles estão como buscando. necessidade. E quando a gente fala máquina, a gente não está falando só de marca ou de qualidade, mas sim, vale a pena hoje, se eu for gravar brinde, comprar uma 20 ou comprar uma 50 Sim. direto. Então é buscar realmente o que você passar e o que você quer adquirir pós aquela máquina. Porque, como eu vou trabalhar com joia, não é só corte, porque se eu corto uma peça com uma chapa fina,
vou ter uma solda para dar acabamento. Não, vou trabalhar com brinde. Sim, faz sentido. Então, basicamente, estudar basicamente o que você quer ter. Uma pergunta que eu me E faço focar direto. também no cliente, né? Porque se tu é de joias, vocês estão bons em joias. Não adianta querer abraçar o mundo, não, porque a tua não. gravação não vai ser tão perfeita que nem na joia. Aí Como que o contrário vem os também é parceiros. verdade. Aí que vem os parceiros. Até hoje, pessoal, quero desenhar. Quando é muito desenho, a gente passa para vários parceiros. Até corte, na nossa cidade a gente recomenda bastante parceiros nossos, porque não pode abraçar tudo. E voltando a falar, somos uma equipe grande, quem gosta de Sim. laser gosta. Então, por mais que o pessoal é concorrente, também temos que ser parceiros. Então, é indicar pessoas, é passar o serviço. Mas, primeiramente, a sua pergunta é o quê? Identificar o que você quer daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Para você ir construindo aos poucos e comprando o equipamento correto, com a empresa correta. Legal, legal. E se vocês pudessem resumir essa parceria da Translaser com a 7 Laser em uma frase, uma palavra, Gustavo, como é que tu resumiria isso Como que eu tudo? resumiria? O mais curto possível, cara. Eu Olha. acho que é sucesso. Essa parceria é um sucesso aí. Tem muito a agregar para os dois lados. Legal. Edu, Cara, elevação de patamar, eu acho que é o próximo passo. muito legal. Que é uma junção de experiências. Nós não sabemos tudo, isso é claro, mas estamos Ninguém buscando. Estamos buscando, isso é uma iniciativa justamente disso. Legal. O mais importante é reconhecer e buscar algo mais, melhor, e logo mais pessoas também para agregar. Para ajudar, né? Gente, para finalizar, então, uma mensagem de vocês, para quem quer conhecer a 7 Laser, quer conhecer o trabalho de vocês, é a hora agora de falarem um pouquinho do que vocês fazem também, e como é que vocês podem ajudar a pessoa que está na ponta a usar a máquina melhor, ou também, se a pessoa é revendedora de joias, quer começar essa aí também, como é que vocês podem ajudar ela, onde que vocês estão localizados, que vocês não falaram também. Agora é a hora, gente. Pessoal, nas redes sociais, 7 Laser Oficial no Instagram, tá? Podem entrar lá. Nós somos de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Então, Polo de joias lá, Polo de gigantesco. joias, exato. Lá tem bastante gente que trabalha com isso. Então, podem entrar em contato com a gente. A gente vai deixar o telefone também de contato para vocês entrarem, conversar com a gente, precisar de alguma coisa. E o Instagram, que é a nossa principal rede que a gente é mais ativo. Edu. Além da rede particular também, Gustavo Base, né? @Eduardo Oliveira. Exato. Tá resumido é isso. Legal, legal. Gente, para quem quer conhecer mais a Translaser, ver o trabalho deles, acompanhe a gente no Instagram, @TranslaserOficial, principalmente no canal do YouTube. Vocês vão ver a cara deles bastante por aí. Tem bastante coisa que a gente vai acabar ensinando vocês. Quem conhecer mais de parâmetro, essa parte de corte que eles falaram, essas dicas todas vai estar lá no canal para vocês aprenderem. E quem quiser uma consultoria personalizada, quem quiser entender mais, chama a gente, pode chamar o suporte da Translaser que a gente vai indicar eles, pode chamar direto a 7 Laser, a gente está aqui junto para fazer acontecer todos os trabalhos. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast, gente. E é isso aí. Edu, Gustavo, brigadão aí. Obrigadão. Tamo junto. Falou, galera.